Eu lembro de uma época em que muitos pastores eles proibiam seus membros, obreiros, de fazerem teologia. Eu não sei se você pegou essa época. Comente aí se você fez parte desse período. Muitos pastores mesmo, eles diziam que teologia era coisa do diabo, teologia apagava o fogo do espírito. Era um monte de coisa que falava a respeito disso. E assim, a gente que fazia teologia, a gente começou a estudar assim, meio que na raça mesmo, né? Porque a gente não tinha muito incentivo para estudar. A gente era muito hostilizado. A gente chegar numa igreja para pregar, por exemplo, se você falasse alguma coisa como o contexto, ou o original grego, ou o original hebraico diz isso, tal, qualquer coisa que você falasse que desse a entender que você fez ou está fazendo teologia, depois da pregação o pastor vinha e dava um esculacho, né? Esse povo fica fazendo teologia e não sei o quê, e teologia é coisa do diabo, e blá blá blá, aquela coisa toda, né? Então teve muita gente que não estudou Bíblia profundamente porque entendia, e ainda hoje tem pessoas, são menos, bem menos, obviamente, mas ainda hoje tem pessoas que acham que estudar teologia é errado. Eu já dei estudos em um público que algumas pessoas ali eram terminantemente contra o estudo da teologia. E assim, eu falo, cara, mas a teologia é o estudo sobre Deus. Você está estudando sistematicamente sobre Deus. Como que isso pode ser uma coisa do diabo, né? Eu não consegui entender a visão desses líderes, desses pastores que pregavam contra o estudo da teologia. Bom, esse tempo passou. E hoje, hoje inverteu a coisa, né? Os pastores estão clamando, pelo amor de Deus, gente, estude teologia, pelo amor de Deus, estude a Bíblia, faça um curso de exegese, faça um curso de hermenêutica. Cara, vai estudar, porque as aberrações que nós estamos vendo por aí, irmão, cara, é coisa, assim, coisa de louco. Eu acredito que se os pastores antigamente imaginassem que nós chegaríamos a esse tempo de tantos falsos profetas, de tantos pregadores, de tantos é, animadores, sei lá, nem como chamar essa turma, usando a Bíblia de uma forma tão equivocada, tão distorcida, enganando um monte de pessoas, e tem uma turma que segue essa galera. Esses dias eu estava vendo um vídeo, eu até postei algumas coisas aqui no meu canal sobre um tal de apóstolo Joma. Tem um apóstolo Joma, tem o outro lá que é o caçador de demônios. Tem um monte, nossa, é muita gente. Cara, e você olha assim, e como que essas pessoas têm seguidores? Como que essas pessoas têm ouvintes? Pessoas que acreditam realmente naquelas coisas ali. E eu vou dizer para você, eu sou pentecostal, eu sou assembleiano, desde criança, dos meus 11 anos de idade, sou assembleiano, acredito no batismo com o Espírito Santo, acredito em dom de revelação, acredito em dom de línguas, acredito em tudo isso. Tá? Eu sou continuista, né? Existem alguns, por exemplo, os reformados, eles são cessacionistas. Para eles, todos esses dons, essas manifestações espirituais, eles cessaram lá em Atos. Acabou Atos, acabou tudo aquilo. Mas eu acredito, nós assembleianos, nós pentecostais, acreditamos na continuidade dos dons. Tá? E as pessoas, muitas delas hoje nem sabem o que significa ser pentecostal. Quando fala assim, eu sou pentecostal, já pensa logo no aquela, né, o rodopeio, aquela coisa toda, gente rolando no chão. Mas ser pentecostal é isso, é acreditar na continuidade dos dons, acreditar em batismo do Espírito Santo, acreditar em dom de língua, revelação, tá? Isso é ser pentecostal. Nós temos uma doutrina muito bem fundamentada, sim, né? Com relação à soteriologia, com relação à escatologia, nós temos algumas diferenças aí com os irmãos reformados referente a temas como esses, né? E isso é característica da nossa
teologia, da nossa doutrina pentecostal. Ser pentecostal não é abandonar o estudo das Escrituras, abandonar o estudo sistemático. Ser pentecostal não é isso. Uma vez eu encontrei uma turma, a gente estava num monte de oração e começou a chover e lá tem uma cobertura e se juntou todo mundo ali, né, naquele lugar e começaram a cantar os corinhos de fogo, tal, legal, aquela coisa, e bererê, e barará, e bererê, e barará. E aí a gente conversando, né, e eu perguntei, que dia é o estudo bíblico lá na igreja de vocês? E ele disse, não, a gente não tem esses negócios não, a gente mais é do poder, a gente é mais do poder. É uma visão totalmente equivocada do que é ser pentecostal. Não existe poder maior do que ser instruído pelas Escrituras, viver pautado na palavra de Deus, né, que é a inerrante, a infalível palavra de Deus. Então tem pessoas que querem viver conforme seus sentimentos, conforme suas impressões, revelações, visões. E não existe visão, não existe revelação que não coadune com aquilo que está escrito. Essa é a infalível palavra de Deus. Então eu acredito nos dons espirituais, acredito na continuidade, né, dos dons espirituais, mas é necessário que isso passe pelo crivo das Escrituras. O uso disso, da forma como está sendo usada, da forma como pessoas estão manifestando, até simulando possessão demoníaca, simulando exorcismos, simulando línguas estranhas. Cara, tem uma turma aí na internet, mano, com as línguas estranhas que é estranha de fato, muito estranha mesmo. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos estudar a Bíblia Sagrada, vamos fazer teologia, quem puder fazer. As pessoas diziam que a teologia apaga a chama do Espírito na vida da pessoa, e essa frase diz assim, a teologia não esfria o crente, ela apaga o falso fogo. Ela apaga o falso fogo. Então tem muito fogo estranho por aí, tem muita coisa esquisita no nosso meio. Então, cara, a gente acaba virando chacota para os outros segmentos, né? Ficam zombando do pentecostalismo por causa dessas pessoas, por causa de neopentecostais, alguns pentecostais que não entenderam o que é de fato ser pentecostal, que não vive a essência do pentecostalismo, né? Então, que a gente possa olhar para as Escrituras e entender o que as Escrituras estão nos ensinando e viver conforme as Escrituras, viver de acordo com as Escrituras, né? As respostas, os ensinamentos, aquilo que as Escrituras nos ensinam, viver conforme as Escrituras. Tem gente querendo viver de acordo com a visão que fulano teve, que ciclano teve e fecham a Bíblia. O negócio não é a Bíblia, o negócio é a visão do fulano de tal. É muito perigoso viver dessa maneira. Então eu convido você, vamos estudar a palavra de Deus, vamos viver conforme a palavra de Deus, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Vamos amar as Escrituras. Amém? Que Deus abençoe a todos, curta, compartilhe, se inscreve no canal e tamo junto. Até mais.